x menos p elevado a n menos 1. Quem é o conjunto de convergência dessa série de potências? Quem é? O conjunto de convergência dessa série de potências é quem? É esse intervalo aí. E como é que essa série é obtida dessa daqui? Derivando termo a termo. Se eu pego essa série e derivo termo a termo, que série eu obtenho? Essa. Ou seja, elas têm o mesmo raio de convergência por aquela proposição que está aqui, mas não têm o mesmo conjunto de convergência. Tá? O conjunto de convergência dessa daqui é esse, enquanto o conjunto de convergência dessa é o intervalo fechado. Mas derivando termo a termo, eu obtenho esta série aqui. Estamos entendidos? Tá? Então, e o teorema não diz que tem o mesmo conjunto de convergência, diz que tem o quê? Mesmo raio de convergência. Tá? Entendido aí? Vocês entenderam? Pronto, agora vamos ao teorema da derivação termo a termo. Essas séries têm o mesmo raio de convergência, essas duas aqui têm o mesmo raio de convergência, tá? Corolário, essa e essa têm o mesmo raio de convergência, qualquer que seja o M, e aí eu tenho o seguinte teorema. Se eu for demonstrar esse teorema, eu pego umas 3 aulas só para isso, tá? E eu quero usar esses teoremas. Teorema da derivação termo a termo. Aí preste atenção o enunciado. E o enunciado só faz sentido por causa dessa proposição anterior. Então, teorema. Sejam P o número real, A índice N, N maior HK, uma sequência, tá? E botar. Se R é o número positivo e R é o raio, viu? O raio de convergência, da série de potências, essa série de potências aqui, ó, notória de n igual a K menos θ de AN, x menos P elevado a N, se R é o número positivo e R é o raio de convergência dessa série de potências, então a função, olhe bem, a função f do intervalo aberto P menos R, P mais R, esse intervalo com certeza está contido no conjunto de convergência dessa série, tá certo? E nesse intervalo, ou seja, para todo x nesse intervalo, essa série converge absolutamente, e a função f daqui para cá, dada pela série, ou seja, dada por f de x igual a quê? A série em x. Essa série aqui, qualquer que seja o x no intervalo P menos R, P mais R, essa função aqui, dada dessa forma, dada pela série, veja que isso aqui converge, porque eu estou dentro, né, do conjunto de convergência da série, e a convergência é absoluta, porque eu não estou nos extremos, fora dos extremos a convergência é absoluta, com certeza, pelo teorema demonstrado na aula passada, na aula anterior. Essa função, ela é diferenciável, com, sabe quem é a derivada da f em x? A série somatória de n igual a K1 a mais infinito,
de n vezes a índice n vezes x menos p elevado a n menos 1, com a derivada sendo isso aqui, qualquer que seja x pertencente ao intervalo p menos r, p mais r, onde, você sabe quem é o K1, né? O K1 é o maior entre os números 1 e K. Ou seja, aí esse é o resultado que eu quero. Que uma função dada por uma série no interior do seu conjunto de convergência, uma série com raio de convergência positivo, não positivo. A função dada por uma série no interior do seu conjunto de convergência, em qualquer caso, isso aqui é o interior do conjunto de convergência da série. Uma função dada por uma série no interior do seu conjunto de convergência, ela é uma função diferenciável. E quem é a derivada? É essa série. Mas aí eu tenho o seguinte corolário. Essa série aqui também tem raio de convergência R. Então ela também é diferenciável. Ou seja, a derivada primeira tem derivada, que é a derivada segunda da função. E é dada por outra série, derivando isso aqui termo a termo. Então vai ter o mesmo raio de Mesmo raio, porque essa série e essa tem o mesmo raio de convergência. Então, posso derivar em vezes. Quantas vezes você quiser. Esse é o corolário. Qual é o corolário? Uma função dada por uma série de potências, onde essa série de potências tem raio positivo. No interior do raio de convergência, no intervalo de convergência, essa função é de classe C infinito. Ela tem todas as derivadas. É um corolário, vou nem escrever, porque isso é consequência daquele outro corolário que estava aqui, ó. Tá? É aplicar recorrentemente esta proposição. Essa função, dada pela série de potências, ela é diferenciável. E quem é a derivada? É outra série de potências, que tem o mesmo raio de convergência R dessa daqui. Aí aplica de novo o teorema. A derivada primeira é diferenciável. Mas quem é a derivada primeira da derivada? É a derivada segunda da função. Aí você aplica de novo o teorema na derivada segunda. Continuando assim, você conclui o quê? Que essa função f tem todas as derivadas nesse intervalo aberto, que é o interior do intervalo de convergência da série. Estamos entendidos? Então, consequência desse teorema, teorema da derivação termo a termo, uma função que é dada por uma série de potências com domínio igual ao interior do intervalo de convergência dessa série, ela é uma função de classe C infinito. E quem são as derivadas? São as derivadas da série. Termo a termo. Agora sim. E por isso é que esse teorema é chamado teorema de derivação termo a termo. Tá? Vou nem escrever. Teorema de derivação termo a termo. E claro que ele dá um outro corolário correspondente a essa proposição, esse corolário aqui, ó. Correspondente a esse corolário, que é o chamado teorema de integração termo a termo. Tá certo? Além disso, vou colocar aqui. Não vou nem botar como já é uma consequência, né? Já é uma consequência. Além disso, você veja, além disso, tá? Se, além disso, a função f grande de P menos R, P mais R em R, dada por, mas isso é consequência direta da primeira parte, dada por f grande de x igual a quê? Somatória de n igual a k
a mais infinito de AN sobre N mais 1. Estou fazendo isso para ganhar tempo. X menos P elevado a N mais 1, qualquer que seja X no intervalo P menos R, P mais R, isso é o corolário, tá? Mas eu vou colocar para aproveitar o enunciado. A função f grande desse intervalo, dada por isso aqui, qualquer que seja, ela é diferenciável, com quem é a derivada da f grande em x, quem é? Olha, essa série aqui tem o mesmo raio de convergência dessa, né? Então, faz sentido, essa função está bem definida, tá? Aí, aplicando esse teorema, como essa série aqui tem raio de convergência R, a função dada nesse intervalo pela série, que é esse intervalo aqui é o interior do raio de convergência dessa série. Aí eu aplico o teorema, que é a derivada da fx, deriva termo a termo. É a somatória de n igual a k a mais infinito de quem? De AN, x menos p elevado a n. Que é quem? Que é a f pequeno de x, qualquer que seja x, pertencente a quê? Ao intervalo p menos r, p mais r. Observe que essa segunda parte é consequência de quem dá primeiro. Então, esse é um teorema tanto de derivação termo a termo, quanto de integração termo a termo. É um teorema de derivação termo a termo e também é de integração termo a termo. Lembrando que a segunda parte é consequência dessa primeira parte aqui. Tá? Demonstração está nas notas. E lá está tudo separado. Tá? Então, justamente, ó, você aplica aqui. Veja que eu preciso dos resultados anteriores para fazer sentido as definições dessas funções aqui. Tá? Da f grande, da f pequeno e da f grande. Tá? E a expressão que dá a derivada. Então, tá aí. Com isso aí, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. Olha a conta que eu posso fazer aqui. Ó. Ó. Tem-se, preste atenção aqui. Tem-se 1 sobre 1 menos x, quem é? É a somatória de n variando de 0 a mais infinito, de quê? De x elevado a n. E isso vale qualquer que seja x pertencente a menos 1. Tá? Tá bom? Quem é o raio de convergência dessa série? Quem é? 1. Então, eu já sei que ela é diferenciável por aqui, mas o teorema de integração termo a termo, que também diz isso, que ela é diferenciável, diz que ela é diferenciável, que ela é integrável, diz que a integral aqui é a integral termo a termo. Então, como você tem, tá certo? Essa igualdade aqui, então você tem o seguinte, daí a integral de 1 sobre 1 menos x em x é a integral disso. Claro que essa igualdade aqui, independente desse teorema, só essa igualdade aqui já diz que essa função aqui, isso aqui é diferenciável, tá? Porque é igual a uma função diferenciável. E também tem integral, porque essa função tem integral no intervalo menos 1. Só que o teorema de derivação termo a termo diz mais. Diz que a integral aqui é resolvida como? Integrando termo a termo. Tá? Para achar uma primitiva dessa função,
basta integrar termo a termo. Então, se essas integrais são iguais, logo, que é a integral indefinida aqui? Menos ln do módulo de 1 menos x. Isso aqui é uma primitiva da função 1 sobre 1 menos x nesse intervalo. E quem é a outra primitiva? Quem é a outra primitiva? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? X elevado a n mais 1 sobre quanto? N mais 1. O teorema de derivação termo a termo diz que essa função e a função dada por essa série, as duas são primitivas da função 1 sobre 1 menos x, aonde? Nesse intervalo. E se você tem duas primitivas de uma função no mesmo intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Isso aqui é isso para todo x pertencente ao intervalo menos 1. Então, em particular, tá? Em particular, se vale para todo x no intervalo menos 1, 1, vale para x igual a 0. Mas para x igual a 0 eu fico com o quê? Logaritmo natural de 1. Tá certo? Logaritmo natural de 1, que é quanto? Que é 0. Menos 0. Quanto é essa série no 0? Essa série no 0, tá? A sequência de somas parciais é a sequência nula, 0, 0, 0, que tem limite 0. Portanto, a série é 0, convergência absoluta. Mais C. Ou seja, C igual a 0. Assim, você tem o seguinte, menos logaritmo natural de 1 menos x é igual a somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. O módulo foi embora porque a igualdade é nesse intervalo. E nesse intervalo, 1 menos x é um número positivo. Se o x é menor do que 1, 1 menos x é positivo, certo? Entendido? Tá certo? Então você tem essa igualdade aí. Sim, viu? E para não escrever mais, esse menos daqui eu posso jogar onde? Pro lado de lá. Tá certo? Estamos entendidos? Agora, chamando isso aqui de U, ó. Chamando isso aqui de U, você tem o seguinte. Daí, você tem a seguinte coisa, que é o logaritmo natural de U. De U, quem é? É menos somatória de n igual a 0 a mais infinito. Se o U é 1 menos x, quem é o x? 1 menos U. 1 menos U elevado a quem? A n mais 1 sobre n mais 1. E essa igualdade vale qualquer que seja U pertencente a que intervalo. Se o x está entre menos 1, ó, o x está entre menos 1 e 1, observe aqui, ó. O x pertence ao intervalo menos 1 e 1, x está entre menos 1 e 1, se somente se multiplica por menos 1, fica menos 1 menor que menos x menor que 1. Não é não? Fica por menos 1, inverte a desigualdade, você chega aqui. Mas isso é, né? Fica 1 maior que menos x, maior que menos 1. Beleza. Mas isso é verdade se somente isso. Soma 1 de todos os lados. 0 menor que 1 menos x
menor do que 2, que é o U. Então isso é verdade, qualquer que seja U pertencente ao intervalo 0,2. Então isso é verdade, qualquer que seja U pertencente ao intervalo 0,2, mas vamos botar isso só depois.